Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se ainda existem anjos que assumem a forma humana. Você tinha lido o que eu escrevi em outro texto sobre anjos e deve ter percebido que eu escrevi muitas vezes a palavra talvez, porque algumas coisas ali eram meras especulações. Nós não vamos encontrar todas as respostas na Bíblia, porque ela só mostra aquilo que Deus achou que deveria mostrar para a nossa edificação e para conhecermos melhor o tema central da Bíblia, que é Cristo. Não são os anjos o assunto da Bíblia, e não é com eles que nós devemos nos ocupar, obviamente. Primeiro, eu devo esclarecer que a palavra anjo significa mensageiro, e em algumas passagens pode não se referir a seres espirituais, mas até mesmo a homens, por exemplo, nas 7 cartas de Apocalipse. Quanto à sua pergunta, se os anjos ainda teriam a capacidade de assumir a forma humana como faziam no passado, a minha opinião é que sim. Nós os vemos no livro de Atos, aparecendo algumas vezes, e em outras situações parece ser o próprio Senhor quem aparece e é identificado como o anjo do Senhor. Como no caso da libertação de Pedro da prisão, se não me engano, é assim que é designado ali, mas não tenho muita certeza, precisaria voltar lá. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, Atos 12, 7 a 9, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quanto a anjos caídos, apareceram aos humanos, sim. Eu creio que eles também possam aparecer aos seres humanos. Eu até creio na possibilidade de aparições de extraterrestres, Nossas Senhoras, ectoplasmas, materializações que os espíritas dizem ocorrer em algumas sessões, tirando as falcatruas, claro, né? Eu acredito que essas visões todas podem muito bem ser manifestações de anjos malignos, porque geralmente essas visões não levam as pessoas a se ocuparem mais com Cristo, mas levam essas pessoas a se ocuparem mais com a própria aparição, desviando seus olhos daquele que Deus quer que seja o verdadeiro foco de nossas atenções. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Apocalipse 19:10, eu lancei-me, João falando, eu lancei-me a seus pés, aos pés do anjo, para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E mais uma vez em Apocalipse 22, de 8 a 9, diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Aliás, essa é uma boa pergunta para se fazer quando alguém mencionar algum tipo de aparição. Será que isso levou as pessoas a se converterem a Jesus e crerem nele como Salvador e a terem certeza de todos os seus pecados perdoados graças à sua obra na cruz e ao seu sangue derramado? Será que tal visão fez isso com as pessoas? Ou a aparição que alguém relatar para você, ou a aparição apenas tornou as pessoas mais religiosas, espiritualistas e ocupadas com anjos e espíritos? Nós nunca devemos nos esquecer de que algo com a etiqueta espiritual não é intrinsecamente bom, porque o próprio diabo é um ser espiritual. O apóstolo Paulo aponta para a possibilidade de anjos malignos interferirem na nossa vida. E eu não sei bem se numa materialização direta ou usando pessoas para isso. 2 Coríntios 11, de 14 a 15, ele diz: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tomás de Aquino, que viveu por volta de 1200, eu acredito, deixou um tratado sobre anjos, no qual identifica 9 ordens de seres espirituais, divididas em 3 grupos: os serafins, que estariam no topo dessa pirâmide, isso você vê em Isaías 6:2, os querubins, Gênesis 3:24 e Ezequiel 10, de 1 a 2, os
tronos, ou como em Colossenses 1,16, as dominações, Colossenses 1,16 também, as potências, em 1 Pedro 3,22, as potestades, em Colossenses 1,16, os principados, Colossenses 1,16, os arcanjos, 1 Tessalonicenses 4,16, e os anjos, nome usado genericamente. Nesse caso, ele estaria apenas identificando diferentes classes de anjos, sem falar dos anjos caídos, dos demônios ou espíritos malignos. Embora a atividade angélica manifesta, aparente, tenha sido muito maior na antiguidade por estar relacionada a Israel, a quem a lei também foi dada por intermédio de anjos, como fala em Atos 7,53, eu creio que ainda nós temos os anjos por aí, interferindo na nossa vida, nos guardando, etc., como faziam com os israelitas no passado. 2 Reis 6, de 15 a 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas também nós temos os demônios, tentando nos fazer tropeçar e nos enganar, sendo o diabo, que é o título dado apenas a Satanás, o líder deles. 1 Pedro 5,8 fala: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Contra esses anjos, nós lutamos em oração, entrando nas regiões celestiais para fazer isso. Efésios 6,12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas e seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Nós vemos anjos agindo no período da igreja. Atos 5,19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, etc. Atos 10,3, este quase à hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Às vezes as pessoas usam equivocadamente passagens como o Salmo 34,7 para falar de anjo da guarda, mas ali é o próprio Senhor. Geralmente, depende da tradução também, porque algumas traduções não estão muito claras, muito fiéis nesse ponto. Mas geralmente, um anjo do Senhor, a expressão um anjo do Senhor, é um anjo mesmo. Mas quando diz o anjo do Senhor, é o próprio Senhor. Salmo 34,7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nesse caso, é o próprio Senhor em espírito, e não um anjo, um ser angélico. Ainda que Deus possa usar os seus anjos para nos guardarem, em nenhum lugar na Bíblia nós temos autorização para orarmos a eles, para pedirmos sua proteção, ou nos ocuparmos com eles de qualquer forma que seja. Não existe na Bíblia. Nada na palavra de Deus mostra que o poder desses anjos, caídos ou não, de assumirem a forma humana, tenha deixado de existir. Mas é certo que não devemos nos ocupar com eles, porque dificilmente nós saberíamos identificar se nós estaríamos tratando com um anjo de Deus ou com um ministro de Satanás travestido de ministro de justiça. Gálatas 1,8 diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Quando nós estamos congregados, ainda que existam apenas 2 ou 3 reunidos, se tivéssemos visão para enxergar, veríamos um número muito maior até de anjos nos observando, porque a igreja é para eles algo extraordinário, já que os anjos caídos não têm chance de redenção mais, não tem. E os humanos caídos têm. Quando nós sofremos por amor de Cristo, isso também cativa a atenção dos anjos. Veja Efésios 3,10, porque para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam, eles apóstolos, eles profetas, do Antigo Testamento, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
1 Coríntios 4:9, porque eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Em Hebreus, o apóstolo associa a hospitalidade ao fato de alguns no passado terem recebido anjos, sem saberem disso, obviamente referindo-se a anjos que assumiram a forma humana. Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. A dificuldade de tratar deste tema é que muitas pessoas acabam sendo atraídas pelos anjos, se esquecendo de que eles são espíritos ministradores, ou seja, ajudantes, e não são eles o foco da nossa atenção. Ajudantes atuam nos bastidores, que nunca chamam atenção para si mesmos. Hoje as pessoas têm uma propensão muito grande a se ocuparem com anjos, o que é um erro enorme. O esoterismo explora muito isso. É um erro ocupar-se com os anjos, porque você nunca sabe se vai estar se ocupando com anjos caídos, travestidos de ministros de justiça. Hebreus 1, de 13 a 14, diz: E a qual dos anjos disse Deus jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Colossenses 2,18: Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, em visões, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quando nós estivermos na glória, Deus nos dará a missão de julgarmos os anjos que caíram. Portanto, embora hoje nós estejamos hierarquicamente em uma posição inferior a eles, na glória estaremos em Cristo, na posição de julgá-los. 1 Coríntios 6:3 diz: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Você perguntou se aqueles seres poderosos de que nos fala Gênesis, nascidos do cruzamento de anjos com mulheres, poderiam ainda existir por aí? A minha opinião é que não. Os anjos que fizeram aquilo estão hoje em cadeias por causa do seu pecado. Os outros anjos caídos continuam soltos. E os seres poderosos que resultaram daquelas uniões acabaram mortos no dilúvio. Eu acredito que os gigantes que aparecem depois na Bíblia, quando os israelitas tomam a terra de Canaã, dos quais Golias, o filisteu, parece descender, acredito que tenham sido gigantes mesmo, homens fortes, altos, grandes, sem qualquer ligação com anjos. Judas 1,6 diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é como identificar a voz do diabo. Bem, quando eu recebi os seus últimos 3 e-mails, fiquei realmente preocupado, pois no primeiro você perguntava se o Senhor, Jeová, do Antigo Testamento, seria o mesmo Deus Baal dos babilônicos, baseando-se no que você chamou de correntes que ensinam assim. Depois você queria saber se Abraão era ladrão e se Deus era algo que eu nem ouso repetir aqui, porque um ateu me disse que seria assim. Finalmente você quis saber se Deus mandou Abraão fazer coisas erradas. Eu acho que você precisa de um tutorial de como identificar a voz do diabo. Realmente você precisa saber como identificar a voz do diabo. A primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, ele vem travestido de serpente. A Bíblia diz que antes do pecado, a serpente era o mais astuto dos animais, ou seja, mais inteligente que o porco, o polvo, o corvo, o golfinho e o elefante. Este último, considerado o mais inteligente. Talvez isto tenha feito Eva, o fato de a serpente vir travestida de serpente, Satanás vir travestido de serpente, talvez isso foi o que fez Eva cair na conversa do diabo. E se você aprender a identificar a voz do diabo, vai ficar livre de muitos erros. Lá em Gênesis diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso está em Gênesis 3, de 1 a 5. Repare que Satanás começa distorcendo o que Deus disse e colocando dúvidas na cabeça de Eva sobre a bondade de Deus. Segundo a pergunta de Satanás, Deus estaria privando Adão e Eva de comerem de todas as coisas, de todas as árvores. Mas a proibição era apenas para uma. E Eva esclarece isto, só que ela erra ao acrescentar que Deus teria dito para nem tocar no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Deus não disse isso. Mas sempre que nós abrimos a guarda para dialogar com o inimigo, a nossa mente acaba pregando peças em nós. Então vem o segundo ataque, também no sentido de fazer Eva pensar que Deus não era bom e estava querendo privá-los de algo, nesse caso, de terem os olhos abertos para serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Pronto, agora você já tem o primeiro tom da voz do diabo para saber reconhecê-la quando a ouvir. Ele sempre irá querer colocar em dúvida a bondade e a justiça de Deus. O que fazer então? Fuja de tudo e de todos os porta-vozes do diabo, que lhe venham trazer a mais tênue ideia que coloque em dúvida a bondade e a justiça de Deus. Ao dar ouvidos às correntes que você disse, afirmar que Deus e Baal são a mesma coisa, e ao ateu que lhe disse que Abraão era ladrão e Deus ordenava a ele que praticasse o mal, você começou uma conversa com o diabo e abriu a sua mente para ele enfiar na sua mente um monte de dúvidas. Tanto é que até me escreveu perguntando a respeito. Eu sei que você argumentará que só estava querendo saber o que responder aos que trouxeram tal dúvida. Quer a resposta? A mais simples é esta: eu sei em quem tenho crido, como Paulo falou em 2 Timóteo 2,12. Se o ímpio que levanta essas questões quiser a resposta, ele que primeiro procure conhecer a Deus. Sem conhecê-lo, não irá jamais ter respostas, não irá jamais entender. Mas se ele quiser mais, então, medite nessas passagens. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. De 1 João 1,5. Deus é amor, 1 João 4,8. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, é escudo para todos os que nele confiam, Salmo 18,30. Tu és santo, Salmo 22,3. Deus que não pode mentir, Tito 1,2. Deus é juiz justo, Salmo 57,11. Eu poderia continuar desfilando aqui atributos e mais atributos de Deus, como justiça, misericórdia, graça, compaixão, verdade, imutabilidade, etc. Mas eu acredito que estes atributos sejam suficientes para você identificar a voz do diabo quando ele sussurrar direto em sua mente ou por meio de um dos seus ímpios emissários, como esse ateu e esse outro aí que você disse que escutou. A voz do diabo vai sempre insinuar que Deus é injusto e mau. E o simples fato de se ocupar com os argumentos desses que falam segundo a voz do diabo, os fatos de você se ocupar com os argumentos deles vai contaminar a sua mente, vai gerar dúvidas. Mas a voz do diabo tem também outras tonalidades, outros tons. Uma delas vai causar confusão em sua mente. Vai gerar sentimentos como amargura, inveja, vanglória, mentiras, espírito faccioso, hipocrisia, extremismos, exasperação, discórdia, etc. O remédio para tudo isso você vai encontrar em Tiago 3:13-18 e 1 Coríntios 14:33, que diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Em outros momentos, Satanás irá querer acusá-lo, ou fazer com que você fique acusando outros, pois ele é o acusador de nossos irmãos. Fala em Apocalipse 12:10. Mas geralmente isso é muito forte, no sentido de fazer você duvidar de sua própria salvação,
achando-se perdido e não merecedor do perdão de Deus e da restauração à comunhão quando você pecar. Que nós não somos merecedores do perdão de Deus, isso é um fato, porque Deus sabe que somos pecadores. Mas Deus está pronto a perdoar todo aquele que se aproxima dele com um espírito contrito e quebrantado. E isso é também uma bendita verdade. Se você creu em Jesus como seu Salvador, tenha sempre em mente isto, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E o próprio Jesus assegurou isso ao falar nas suas palavras, ao falar das suas ovelhas. Ele disse assim: meu Pai que me deu as ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isso está em João 10:29. Nós voltamos assim a descansar nos atributos e na natureza de Deus, que não é a natureza de um tirano, que tenha prazer em condenar, mas de um Deus salvador, que deseja salvar o pecador. A Bíblia diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Diz Deus através do profeta Oséias, capítulo 11, versículos 3 a 4. A voz de Satanás também soa no sentido de incutir medo no seu coração. Por isso é bom você lembrar que, visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2,14. E continua: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 4 a 5. E mais: segundo o eterno propósito que fez em Cristo, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, 11 e 12. Ainda que o inimigo sussurre pensamentos de pavor em nossos ouvidos, se tivermos de passar pela morte física, o melhor é ter na ponta da língua o que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Porque eu sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, 19 a 21. Portanto, esteja pronto para identificar a voz do diabo de forma rápida, pois ela tentará injetar dúvidas em seu coração sobre a bondade de Deus, a sua justiça, a sua imutabilidade, a sua salvação, ou até a direção sua no caminhar e a provisão das suas necessidades nessa terra. Tudo vem de Deus, ele dá tudo. Se Satanás tentou colocar dúvidas no coração do próprio Filho de Deus quando foi tentado no deserto, por que você acha que ele não ficaria tentando fazer o mesmo conosco? Lá no deserto, ele tentou semear dúvidas na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, disse o diabo, levantando dúvidas sobre quem era o Senhor. Na mesma ocasião, ele quis fazer o Senhor duvidar que o Pai lhe daria o suprimento, sugerindo que ele próprio então transformasse pedras em pães. Finalmente, ele tentou suborná-lo com todos os reinos do mundo para que Jesus deixasse de servir ao Pai e servisse o diabo. Há ainda outras maneiras que o diabo usa para tentar nos tirar a paz, e uma delas é nos amedrontando com as notícias escabrosas dos telejornais sensacionalistas que são produzidos com técnicas de manipulação para viciar os seus espectadores. Alguém que se alimente desses telejornais vai viver preocupado e assustado com as perversões do mundo, o que ele roubará a paz que o Senhor deseja dar a todos os que são seus. A palavra de Deus ensina que o que deveria ocupar os nossos pensamentos, e certamente não são os crimes e aberrações desses telejornais, o que irá nos ajudar realmente é isto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Resumindo, a voz de Satanás pode ser facilmente identificada, pois ela, primeiro, colocará dúvidas em sua mente sobre a justiça, bondade e santidade de Deus. Segundo, ela vai insinuar que Deus quer privar você de ser feliz por permitir em sua vida situações dolorosas e impedir que você desfrute de certos prazeres ou tenha seus planos concretizados. Terceiro, a voz de Satanás fará você duvidar de que Deus esteja pronto a lhe perdoar, mesmo quando você se arrepender e confessar os seus pecados. E mais, a voz de Satanás tentará você se desesperar, achando que Deus se esqueceu de você e que não irá prover o suficiente para suas necessidades. A voz de Satanás também irá querer infundir medo da morte no seu coração, mesmo que você creia no Senhor, que seus pecados foram pagos, todos pagos lá na cruz, e que Deus lhe prometeu um lugar na glória. A voz de Satanás irá encher sua mente de preocupações para com notícias ruins, para roubar a paz que você tem em Cristo. Portanto, concentre-se em ouvir a voz do Senhor para viver seguro e feliz em sua jornada aqui. E refute imediatamente qualquer voz diferente, sabendo que ela vem do inimigo de nossas almas, o diabo. Em João 10, de 3 a 5, nós temos princípios importantes. Primeiro, se você é ovelha do pastor, que é Jesus, deve estar sempre atenta à voz do pastor. Esta é a voz que interessa e deve preencher os seus ouvidos. Mas para ouvir a voz do pastor é preciso saber identificá-la. E para isso é preciso conhecê-la e conhecer o pastor. Você só consegue reconhecer a voz de alguém ficando muito tempo na companhia dessa pessoa e ouvindo o seu falar. E para isso que serve a leitura constante da palavra de Deus e a oração, para conhecer a voz do bom pastor. A este Jesus, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, de 3 a 5. Eu sou Mário Persona e estas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que ou quem era a serpente que apareceu a Eva no Jardim do Éden. A resposta da própria Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 2, diz que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Pode ser, por ser a serpente descrita ali em Gênesis como o mais astuto ou sagaz dentre os animais que Deus tinha feito, é provável que ela ocupasse o lugar de maior inteligência entre os animais, e por isso Satanás pode ter decidido usá-la. Como a condenação da serpente incluiu rastejar no pó, é provável também que ela fosse diferente do que é hoje. A sua outra dúvida é sobre o que seria a serpente mencionada num versículo do livro de Jó, capítulo 26, 13, onde diz: pelo seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Bem, aqui a palavra usada e traduzida como formou também pode ser traduzida como feriu. Portanto, ele pode estar se referindo tanto a uma constelação em forma de serpente, que talvez fosse conhecida assim por Jó, pela sua forma como na sua época, né? Como também pode estar falando de Satanás mesmo, e fazendo referência à promessa feita no Éden de esmagar a cabeça da serpente. Veja como está em outra tradução. Às vezes é bom você comparar diferentes traduções, porque a dúvida se esclarece simplesmente pelas palavras que são usadas. Em Jó 26, 13 diz: com o seu sopro os céus ficaram límpidos, e a sua mão feriu a serpente arisca. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que alguns textos na Bíblia não falam especificamente de Satanás e referem-se geralmente a principados e potestades. Eu vou dividir essas passagens para facilitar, vou dividir as suas perguntas para facilitar a resposta. A primeira foi: porque os textos que se referem a principados e potestades nas regiões celestiais não falam exatamente de Satanás? Bem, principados e potestades são anjos, e no caso Satanás e seus anjos. Nós vemos as potestades e principados nos céus, e a própria Bíblia identifica Satanás como príncipe dessas potestades ou poderes. Efésios 3:2 diz que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
Efésios 2:2 diz que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A sua outra dúvida era por que foi afirmado logo no início sobre a queda de Satanás e anjos caídos, se Satanás ainda não caiu? Bem, aí o problema seu talvez seja de vocabulário, de interpretação de texto. Se eu disser a você que eu caí em pecado, de nada adianta você examinar os meus joelhos para ver se estão esfolados e o meu braço para ver se está quebrado. Nesse caso, cair é posicional. Satanás caiu da posição em que estava quando pecou, mas não significa que caiu literalmente do céu. Quando nós lemos a Bíblia, devemos ter em mente que ela não pode se contradizer. Portanto, se em um lugar está escrito que Satanás estava no céu, em outro que ele caiu do céu, em outro que será no futuro expulso do céu, o problema não está na Bíblia, mas na minha interpretação das passagens. A passagem de Jó, no capítulo 1 e 2 de Jó, mostra Satanás no céu, apresentando-se a Deus. Portanto, não há como negar que isto seja agora. Nesse exato momento, ele está no céu, diante de Deus. Jó 1, de 6 a 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. As passagens das epístolas que falam das potestades e principados nos lugares celestiais, identificando Satanás como seu príncipe, também demonstram que ele está no céu, juntamente com seus anjos caídos. Caídos da posição de anjos fiéis a Deus para a posição de anjos infiéis a Deus. Então nós temos aí depois uma passagem em Apocalipse que fala que ele ainda será no futuro expulso do céu, lançado fora do céu. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. E depois Apocalipse continua dizendo assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Isso está até o versículo 13 de Apocalipse 12. Portanto, a passagem de Isaías, que fala de Satanás caindo dos céus, só pode ser no sentido posicional, ou nós teríamos uma contradição na Bíblia, porque Apocalipse fala ainda de uma futura queda de Satanás. Isaías 14, 12 diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Por isso também falamos em cair, em casos como caiu em desgraça, caiu no meu conceito, caiu de posto. Quando Satanás se orgulhou, e é disso que está falando a passagem de Isaías, ele caiu dos céus, posicionalmente falando. A outra pergunta sua, a terceira pergunta, seria: como explicar biblicamente que o livro de Apocalipse ainda não se cumpriu? Bem, porque João escuta que aquelas seriam as coisas que ainda iriam se cumprir depois das coisas que são ditas ali relacionadas à igreja. Apocalipse 4.1 diz: depois destas coisas, que é o que foi dito no capítulo 2 e 3, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João tinha acabado de ver o que Jesus falou sobre as 7 igrejas que representam o período da cristandade na terra. E daí ele vai falar depois dessas coisas. Além disso, o Apocalipse descreve em sua maior parte o período da grande tribulação, e o Evangelho nos diz claramente que trata-se de uma tribulação como a qual nunca existiu e nunca existirá. Considerando que o encerramento do Apocalipse fala justamente do estabelecimento do reino milenial de Cristo
na terra e também das bodas do Cordeiro no céu, se o Apocalipse já tivesse se cumprido, a Bíblia estaria errada. Pois nós continuamos aqui e nada aconteceu em termos de uma tribulação sem precedentes. Portanto, maior que o sofrimento até causado pelo dilúvio. Veja essa passagem. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Os evangelhos também mostram que após o período da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu. É evidente que nada disso aconteceu ainda, portanto só podemos deduzir que ainda não veio o período da grande tribulação, porque se tivesse vindo, nós certamente poderíamos dizer que nunca na história da humanidade houve coisa igual. E também estaríamos vendo o que está descrito em Mateus 24, 29, que é o que ocorre depois da tribulação. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se as mesas denominacionais, as mesas criadas pelas denominações para a celebração da ceia do Senhor, seriam as mesas de demônios. Olha, ninguém pode dizer que um cristão que participe da ceia em uma denominação esteja participando da mesa de demônios. Isso seria ridículo. A mesa de demônios de que fala em 1 Coríntios 10 é a mesa dos pagãos. É o altar em que os pagãos sacrificavam seus animais para os ídolos, atrás dos quais ídolos haviam demônios. Não tem nada a ver com cristãos a passagem. Vamos ao texto. 1 Coríntios 10, 14 a 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão, porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios ou pagãos sacrificam, eles as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O assunto aí é a idolatria da qual os coríntios haviam saído, depois de terem se convertido. A idolatria de que fala ali é a idolatria pagã, e não alguma prática encontrada hoje na cristandade, como é o caso das imagens das religiões católicas. Não se pode atribuir a isso o mesmo que o apóstolo fala aqui na passagem sobre os participantes da mesa de demônios. Os católicos não celebram a sua missa na mesa de demônios. E os ídolos católicos não se comparam aos ídolos pagãos, pois são representações humanas e não de seres do mundo espiritual. Os católicos que adoram estátuas o fazem por ignorância, porque isso não faz parte do cerne da doutrina católica, mas sim dos penduricalhos que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos. Nos dias de hoje, uma mesa de demônios seria um altar, por exemplo, de candomblé, da macumba, onde eles oferecem conscientemente vítimas aos demônios para aplacar a ira deles. E não sou eu que diz isso. Pergunte a qualquer pai de santo ou mãe de santo, ele dirá a você que os sacrifícios são feitos, sim, aos demônios para aplacar a ira dos demônios e deixá-los sossegados. Se você ler em 1 Coríntios 10, de 14 a 21, verá que ali há pelo menos 3 mesas. A mesa, o altar dos judeus, a mesa dos demônios, que eram dos gentios pagãos, e a mesa do Senhor. Mas e a mesa denominacional? Que mesa é essa? Bem, é uma mesa formada por homens, criada por homens, segundo os preceitos da religião que eles criaram, e a qual geralmente são aceitos os que se tornarem membros daquela denominação. Em alguns casos, é uma mesa aberta para qualquer um que chega ali poder participar, o que também é um erro, porque eu não receberia, por exemplo, na minha casa qualquer um para a minha mesa de jantar. Porque eu faria isso então com a mesa do Senhor, né? Mas reforçando, uma mesa denominacional não é uma mesa de demônios.
Israel tinha uma mesa, o altar, que nada tem a ver com o cristianismo. Mas os judeus transformaram também aquele altar que Deus lhes havia dado em sua mesa, ou mesa de homens. O Salmo 69, 22 diz assim: torne-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Em Romanos 11, 8 diz, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Hebreus 13, de 9 a 16 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Temos um altar, ou uma mesa, de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, que seriam sacerdotes judeus, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, nesse caso ele referindo-se fora da porta da cidade ou organização judaica. Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua rejeição. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o diabo pode influenciar crianças. Bem, o mundo jaz no maligno, e isso inclui as crianças. Estão incluídas nesse mundo, que jaz no maligno. As crianças são pecadoras porque nascem assim, e o pecado é uma herança. Ainda que o pecado que existe nelas não tenha produzido pecados, enquanto elas são pequenininhas, indefesas como um bebê, logo começarão a aparecer as evidências de que elas também pertencem a uma raça caída. Se não fosse assim, os bebês não adoeceriam, pois a doença é uma das consequências do pecado. 1 João 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. É sempre bom lembrar que Hitler, Saddam Hussein, Aníbal, o Conquistador, Bin Laden, Nero, Gengis Khan e tantos outros facínoras da história devem ter sido bebezinhos adoráveis que eu e você teríamos carregado no colo e achado que eles jamais seriam capazes de fazer mal a uma mosca. Pode ser que nesse exato momento um bebezinho esteja sorrindo para seus pais, encantados com ele, e que esse mesmo bebê irá crescer e ser o anticristo. Portanto, quando nós dizemos que tudo está arruinado pelo pecado, é tudo mesmo, inclusive as crianças. Você já pode detectar o espírito voluntarioso de uma criança quando tenta dar a mão para ela, para atravessar a rua, e ela quer fazer do jeito dela. O pecado foi isso, querer viver independente de alguém superior. Isso é o pecado. Até os animais que nunca pecaram ficaram sob a mesma maldição do pecado e sofrem até hoje por causa de nós que pecamos. Romanos 8, 19 a 23 diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas a sua dúvida é se Satanás pode influenciar ou até mesmo usar uma criança para os seus propósitos. Bem, vamos ler esta passagem, 2 Reis 2, de 23 a 24. Então o profeta Eliseu subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram no bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Certamente, por detrás daqueles meninos que zombavam do profeta de Deus, estava o inimigo de nossas almas. Aparentemente, a frase sobe, calvo, tem a ver com o profeta Elias, que subiu arrebatado aos céus antes de Eliseu, enquanto Eliseu ficou
O versículo 11 do mesmo capítulo diz isso. Isso poderia significar que Eliseu seria um profeta que estava sendo considerado de menor capacidade que Elias, e os meninos estariam então zombando dele por essa razão. A passagem impressiona, claro, mas eu creio que Deus quis mostrar que quem zomba de um servo dele está zombando do próprio Deus. Mateus 25:45 diz: Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, e aqui pequeninos significam os judeus fiéis, que crerão em Cristo durante a grande tribulação, vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim, Senhor Jesus falando. Na passagem de Atos 16, nós não sabemos a idade da jovem que é mencionada ali, mas ela estava possessa de um espírito imundo. No grego, a palavra tem o sentido de menina, e algumas traduções trazem isso mesmo. Atos 16:16 diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, ou menina, dependendo da tradução, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essas passagens a seguir também falam de um menino e de uma menina, que estavam possessos de espíritos malignos. Marcos 9:20-21 diz: E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele, o Senhor perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele respondendo disse: Desde a infância. Em Marcos 7:26 diz: E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Talvez alguém diga que é cruel Deus permitir que essas coisas aconteçam com crianças, mas nós não podemos nos esquecer de que este mundo que jaz no maligno é aquele do qual os homens expulsaram o Filho de Deus. Se havia alguma dúvida quanto à inimizade dos homens contra Deus e sua preferência, a preferência da humanidade em seguir o pecado de Satanás, isso ficou muito claro na cruz do Calvário. O homem pecador é alguém que um dia foi uma criança aparentemente inocente, mas ninguém nasce inocente, pois a inocência foi uma característica apenas de Adão antes da queda. Se alguém alegar que Deus é cruel ao permitir que o mal aconteça às crianças, não devemos nos esquecer do modo como a humanidade trata os seus filhos, a própria humanidade, os próprios homens. Ezequiel 5:10 diz: Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Isso foi o que Deus falou que iria acontecer com Israel. 2 Reis 6:28-29, disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. É de surpreender que Deus tenha de agir com terríveis juízos, como fez com os meninos que zombavam de Eliseu, para com esses terríveis seres humanos que preferiram viver em rebeldia. Será que é surpresa que Deus tenha que agir com tamanha severidade, considerando que os homens são tão cruéis? É sempre bom lembrar que se o pecado nunca tivesse entrado na criação, Deus nunca precisaria agir assim, com seus terríveis juízos. Ou seja, nós somos os causadores do modo severo como Deus é obrigado a agir com a sua criação. O que Deus faz é uma reação à nossa crueldade. O diabo tem as suas maneiras de influenciar também as crianças, e não precisa necessariamente enviar seus espíritos malignos para possuí-las. O método que mais usa é incutir a mentira em suas mentes para que elas cresçam programadas para gostar do ocultismo. E os pais têm uma grande parcela de culpa e responsabilidade nisso. Não é à toa que hoje livros e filmes de bruxos como Harry Potter e vampiros como Crepúsculo façam tanto sucesso entre crianças e adolescentes. Se você observar os desenhos animados para criancinhas, eles mostram um dragão que é camarada e não faz mal a ninguém. Como explicar para uma criança que vive assistindo vídeos e lendo livros e colorindo desenhos de dragões que Satanás na Bíblia é chamado de dragão? Na cabeça dessa criança, se o dragão é bom, então o diabo não pode ser mau. Percebe a sutileza do ataque que Satanás está fazendo contra as crianças? Apenas no Apocalipse, o diabo é chamado de dragão 12 vezes.
Apocalipse 12, versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. No versículo 4 de Apocalipse 12, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. No capítulo 12, versículo 7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Versículo 13 do capítulo 12, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Apocalipse 12, 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher. Capítulo 3, versículo 2, diz, o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande poderio. No capítulo 13, versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Apocalipse 13, 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E Apocalipse 20, versículo 2, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esse é o dragão, que virou personagem feliz e alegre amiguinho das crianças na sociedade moderna. Numa pesquisa no site da Amazon, eu descobri que existem centenas de livros para crianças com histórias de dragões, e na quase totalidade das histórias, o dragão não é mau, como as pessoas pensam, mas ele só quer ajudar as criancinhas. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, se o diabo pode influenciar as crianças, a resposta é sim. E aqueles que são pais facilitam o trabalho de Satanás quando não têm o cuidado de escolher para os seus filhos aquilo que eles podem ler e assistir. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu perguntando se o crente está liberto do poder de Satanás. Todos os poderes que existem, sejam humanos ou angelicais, foram instituídos por Deus. O pecado então arruinou tudo, começando pelos poderes angelicais, quando Satanás liderou sua rebelião contra Deus. Isso é descrito em Isaías 14:12. Depois, o pecado do homem também arruinou o homem, que tinha sido criado para estar acima de toda a criação e dominar sobre ela, em Hebreus 2:7. Tanto as potestades ou poderes angelicais quanto as potestades humanas ficaram sujeitas às consequências do pecado, mas ainda assim permanece o seu status de autoridade. É por isso que Deus ensina que nós devemos obedecer às autoridades humanas que sobre nós foram constituídas, como governos, polícia, etc., ainda que sejam falhas, ainda que sejam corruptas, não importa, nós devemos obedecê-las. Romanos 13, de 1 a 7, fala disso. Naquilo que não for contrário à vontade de Deus expressa na sua palavra, nós devemos ser submissos a essas autoridades. É por isso também que o arcanjo Miguel não ousou repreender Satanás, porque na hierarquia angelical, Miguel, que é um arcanjo, ocupa uma posição de autoridade abaixo de Satanás, que é um querubim. Isso em Judas 1:9. Mas nada nos é dito no sentido de obedecermos a anjos, pois eles ocupam uma posição de espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz Hebreus 1:14. Então nós não devemos obediência a anjos, eles existem para nos servir. Mas nós respeitamos a hierarquia também dos poderes angelicais. Nós encontramos o Senhor repreendendo os demônios e repreendendo Satanás nos evangelhos, em Mateus 17:18 e em Marcos 8:33. Mas nós não vemos os discípulos fazendo a mesma coisa, apesar de expulsarem os demônios, mas não repreendê-los. Porém, em Efésios 6, nos foi dito que devemos batalhar contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, indicando assim que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades da maldade, que são os anjos caídos. Esses habitam as regiões celestiais, além de passearem pela terra
Eventualmente, como aprendemos do livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, você vê Satanás passeando pela terra, mas ele está na presença de Deus no céu. Efésios 6, 11 a 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Considerando que esses principados, essas potestades que se desviaram de Deus, habitam no ar ou atmosfera, Efésios 2:2, imagina a surpresa desses quando viram aquele que Satanás considerava ter vencido passar direto por ali, ressuscitado e rumo à glória. Cristo já havia entrado na casa do valente e o amarrado quando andou aqui nesse mundo, preparando então o caminho para furtar os seus bens, saqueando então a sua casa, como fala Mateus 12:29. Então, com a sua morte e ressurreição, ele deu o golpe final na cabeça da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, diz Colossenses 2,15. Com essa mesma obra, Cristo levou cativo o cativeiro e subiu triunfante sobre todas as hostes de Satanás. Assim elas foram expostas publicamente em sua derrota e hoje o crente pode ter a certeza de que está totalmente liberto de Satanás. Deus nos tirou da potestade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, de 13 a 17. É evidente que os principados e potestades que foram criados por Jesus e para Jesus não poderiam ser independentes de Jesus. Daí ser necessária essa intervenção para que as coisas fossem colocadas em seus devidos lugares. Às vezes nos ocupamos com a obra de Cristo em relação à nossa salvação e acabamos nos esquecendo de tudo mais que está envolvido nela, principalmente da glória de Deus, que foi a primeira razão pela qual Cristo morreu. Ainda que ninguém fosse salvo, mesmo assim o Cordeiro teria vindo para tirar o pecado do mundo e teria tirado o pecado do mundo, ou seja, resolvido a questão pendente do pecado que manchou a criação de Deus. Tente imaginar um grande rei da antiguidade voltando vitorioso da batalha. Ele traz consigo todos os seus soldados que estavam nas mãos dos prisioneiros, como Abraão fez quando venceu aqueles que subjugaram e prenderam seu sobrinho Ló, em Gênesis 14. E não só isso, mas ele traz acorrentados, o rei antigamente, todos os inimigos e desfila com eles ao entrar na cidade. É isso que significa a frase despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Paulo escreve porque ele sabia que esse era o costume também dos romanos daquela época de trazer os prisioneiros e desfilar com eles pela cidade. Que precioso para todo aquele que crê saber que já não precisa temer Satanás e seus anjos, ainda que reconheça que eles têm poder e continuam agindo nessa esfera até o tempo determinado. Se a morte era o máximo com que o diabo podia nos ameaçar, nós já não estamos mais sujeitos a essa servidão. Hebreus 2, 14 a 16 diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hoje, nós somos espetáculo, nós os crentes, os salvos por Cristo, somos espetáculo para os anjos. E esses observam a igreja, pois ao contrário deles, que nunca caíram em pecado, ou que caíram e nunca conhecerão o perdão, nós somos seres arruinados que foram resgatados e hoje glorificam a Deus. 1 Pedro 1,12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
Em Efésios 3,10 diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos anjos, ou seja, dos principados e potestades nos céus.